Olá, tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Eu tô passando aqui rapidinho, gente, só para compartilhar uma palavra com você. Uma palavra que edificou muito a minha vida e me sustentou nos momentos mais difíceis. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você também. Mas antes eu quero te lembrar que a palavra de Deus, ela é poderosa, mas apenas se você crê. Se você não crê, serão só palavras, será só um texto bonito e uma boa reflexão. Mas se você crê, ela vai mudar a sua vida. Então vamos lá, acompanha comigo aí, abre sua Bíblia no texto de 2 Crônicas 20. Eu vou ler aqui com você e depois eu vou compartilhar o que veio no meu coração. Depois disso, o exército dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Neunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gede, ou seja, já está muito perto. Josafá, gente, era o rei de Judá e ele não estava preparado para essa guerra, né? Essa notícia veio como uma bomba para ele. Então o texto diz que Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Veja que aqui o jejum que é convocado por Josafá não é para mover o coração de Deus, mas é para que eles tivessem clareza para escutar o Senhor. A vontade de Josafá aqui era o quê? Receber a orientação do Senhor. E numa posição de dependência total, de se humilhar ali na presença do Senhor. Se humilhar em que sentido? No sentido, Senhor, nós não temos essa força, nós precisamos de Ti, de reconhecer a sua pequenez. Nesse sentido, eles convocaram esse jejum para ouvir o Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes dessa terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não destes essa terra para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvará. E aí o rei continua, a sua oração. E percebam uma coisa: na oração de Josafá há conhecimento. Quando ele fala da promessa que o Senhor fez ao povo de Israel, quando ele fala da promessa que o Senhor fez a Abraão, o seu amigo, ele traz todo um conhecimento que ele tinha da palavra do Senhor, dos feitos do Senhor, e ele usa esse conhecimento agora na oração dele, para falar com o Senhor, com toda reverência, e com toda humildade. E aí ele conclui a sua oração no versículo 12, dizendo: não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Esse para mim é o ápice da oração e do coração de Josafá. Ele reconhece que não tem força. Ele reconhece que aquela situação é um gigante para ele. Com os recursos humanos, ele não conseguirá vencer, mas ele olha para o Senhor, Em vez de se desesperar, lógico, ele ficou amedrontado. A gente não pode impedir o medo de vir, mas quando o medo vem,
A gente pode ter a atitude de dobrar os nossos joelhos, reconhecer tudo aquilo que Deus já fez, reconhecer o poder do Senhor e confiar. E na própria oração, veja que não é uma oração desesperada, não é uma oração de lamento. Deus vai lá, impede esse exército, ele não dá nenhuma ordem ao Senhor. Ele simplesmente fala: eu não tenho força, Senhor, e eu estou aqui, de joelhos diante de ti. Nós não sabemos o que fazer, mas nós esperamos, nós confiamos que o socorro vem de ti. Então ele termina essa oração confessando, o poder de Deus e que ele crê, nesse amor de Deus que vai ser providencial para a vida deles e para salvá-los em uma situação que eles não sabem o que fazer. E nesse momento, Deus levanta um homem, tá aí no versículo 15, que fala: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escutem, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor estará com vocês. Gente, que palavra poderosa. Que palavra poderosa. A gente precisava ler isso quase todos os dias. Então ele fala: primeiro de tudo, não tenham medo. E eu falo para você, não importa qual foi a situação que veio na sua vida, que te pegou de surpresa, não importa qual foi a turbulência, a dor, o gigante, não tenha medo. Não olhe com os olhos humanos, não tente imaginar como vai ser o futuro pela sua mente. Olha só para o Senhor, fita os olhos no Senhor, confia no amor de Deus pela sua vida. E veja aqui que o Senhor dá uma ordem que parece não fazer sentido. E tem muitas coisas na palavra de Deus que com a nossa mente humana, com a nossa razão, a gente não consegue alcançar. E aí que entra a fé, que é a confiança plena na palavra de Deus, que é a verdade. Confiança plena naquilo que os seus olhos ainda não vê, mas é uma promessa do Senhor. E você precisa escolher se você vai olhar as circunstâncias ou se você vai confiar na palavra de Deus. E aí ele dá uma ordem para que o povo se levante, vá lá e enfrente. Mesmo sendo um exército menor e despreparado, vai lá e enfrenta, porque essa guerra é do Senhor e Ele vai entregar ela nas tuas mãos. Eu tenho até um vídeo aqui falando também sobre esse texto, sobre outra perspectiva. Muito edificante também, você pode ler, você pode assistir. E aí o Senhor manda eles irem. Simplesmente vai lá e tome a sua posição, que o mais eu vou fazer. E o Senhor talvez esteja te dizendo hoje: vai lá, assume a posição, não pense com as suas forças o que você vai fazer, não tenha estratégias, deixa que Deus vai te revelar qual é a estratégia, deixa que Ele vai entregar essa guerra nas suas mãos. Gente, essa palavra para mim é muito poderosa. Não sei se eu consegui aqui expressar, a profundidade que ela fala comigo, esse desafio de realmente crer que Deus te ama e que todas as coisas estão cooperando para o seu bem e que tudo o que você está passando de difícil, de enorme, que parece não ter solução, que parece não ter saída, é apenas uma prova para a sua fé. E você vai sair dessa batalha com a sua fé fortalecida, com a vitória, com o esmagamento dos seus inimigos, daquilo que se levantou contra você, dessa situação. E no final de tudo, o principal, o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Quando você vence as batalhas, o nome de Deus é glorificado. Então tudo tem um motivo de ser. E todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, que confiam nesse amor de Deus e que andam segundo o propósito de Deus. Tá? É diferente
daquelas pessoas que tomam atitudes erradas e aí quando as consequências vêm, elas pensam que é Deus que está mandando a provação. Não é isso. Quando você anda segundo o propósito de Deus, quando você escuta a voz do Senhor, quando você é obediente e as provações vêm, essas provações elas só vão te fazer crescer, elas só vão te fazer bem. Mesmo que alguém tenha sido injusto com você, essa injustiça se transformará em bem para você. Não tenha medo. A palavra termina aqui no versículo 17 dizendo: não tenha medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então, ou você não lê, ou você nunca leu isso, ou você realmente não crê. E como eu falei no início do vídeo, a palavra de Deus, ela é poderosa. Aquilo que sai da sua boca tem poder sim, se você acreditar. A palavra de Deus é a verdade. Isso daqui não é uma fábula, não é uma historinha. Isso daqui é o poder de Deus que operou no passado e continua operando hoje. Eu sou prova viva disso. Passei por um grande deserto na minha vida no ano de 2018, quando eu estava grávida do meu primeiro filho. E parece que tudo desabou. Parece não, realmente tudo desabou. Eu fui para a lona, fui para o zero. E eu continuei confiando no Senhor. E eu sabia que todo aquele sofrimento, ele seria revertido em bem de alguma forma e que o nome de Deus ia ser glorificado. Foi fácil? Não foi fácil. Passei por muitos momentos de dificuldade, de angústia, por muitas situações que eu não queria ter vivido. Mas hoje eu saí de tudo isso fortalecida. E hoje eu desfruto de uma alegria que eu não tinha antes. Né? A minha vida, ela mudou. Então não tenha medo. O Senhor é contigo. E isso é suficiente. Espero que eu tenha edificado um pouquinho a sua vida. Convido você a ler sozinha ou sozinho esse texto de 2 Crônicas 20. É um texto muito enriquecedor para a nossa fé, é um texto muito edificante. E você precisa meditar. E sempre que você lê a palavra do Senhor, lógico, peça ao Espírito Santo que te revele toda a verdade. Porque Deus habita em você. A fonte de todo conhecimento habita em você. E Ele vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza. Você só precisa abrir, né, o coração, dizer sim para o Senhor e grandes coisas Ele fará. Eu não tenho dúvidas disso. Porque Deus não tem filhos preferidos. E se Ele fez uma grande obra na minha vida, se Ele fez uma grande obra na vida do meu esposo Vinícius Leandro, Ele vai fazer na sua também. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.